Vamos ver então o atributo número 11 daquele grupo Transcendência. Reconhecer quando Sírius os enviar, os que estiveram presentes no princípio. Isto é um atributo que diz respeito à alma de Figueira. Até hoje nós vínhamos nos referindo à personalidade de Figueira, com a ajuda desses centros planetários que muito raramente revelam as suas coligações cósmicas. Porque quando estas informações chegam ao plano mental, o planeta, portanto tudo que está no planeta, fica demais exposto à fraternidade do mal. Então, por uma questão de cautela, os centros planetários que nós contatamos e conhecemos pouco revelam as suas coligações cósmicas. Então, como Figueira é um prolongamento direto de um destes centros, quase nunca nós nos referimos à alma deste centro. Mas indo um pouco mais fundo, nesse grupo intitulado Transcendência, com este número 11, nós estamos tocando a alma do trabalho. E vamos então ao atributo em si, que é muito velado, que está muito longe de dizer o que é realmente por aquilo que está escrito, pelos motivos que nós já vimos. Estes enviados de Sírius, que estiveram presentes desde o princípio da humanidade, não? Desde o princípio da Terra. Estes enviados são os impulsos que esta grande consciência, este Sol, que aqui na Terra é conhecido como estrela Sírius, pela sua aparência material. Então, esta grande consciência cósmica, que reúne as fraternidades da luz, esses enviados são os impulsos altamente evolutivos que sempre enviou ao planeta, desde o princípio. Esses impulsos, que sempre vieram em diferentes graus, eles sempre disseram respeito a influências benéficas para produzirem no homem, na humanidade, a autoconsciência. Então, o homem, diferente dos animais e dos vegetais, o homem conseguiu a autoconsciência. Ele conseguiu conscientizar que ele é algo, coisa que os seres dos outros reinos não conseguiram ainda, ou estão na linha de conseguir. Então, esta autoconsciência no homem, isto foi inspirado por estes impulsos no começo. Esses impulsos continuaram trazendo novas evoluções através dos tempos, através dos ciclos. E agora, numa certa volta da espiral evolutiva, estes enviados ou estes impulsos estão trazendo para a consciência humana algo que nunca trouxeram diretamente, algo que sempre foi passado para a consciência humana através de vias indiretas, pela presença, por exemplo, de avatares na Terra. Mas como agora existe cada vez menos avatares aqui na Terra, porque Sírius já está influindo diretamente sobre a humanidade nesse sentido, então os avatares estão libertos para seguir os seus caminhos estelares.
E aqui então, estes atuais enviados, ou estes impulsos, estão atuando sobre a consciência humana, estão atuando sobre as mônadas humanas, para que elas se encaminhem, para que elas se reúnam, para que elas reconheçam o regente. E é neste nível que o atributo se encontra. Isto é, o atributo quer dizer que a consciência monástica que está disponível aqui em Figueira, porque a consciência monástica não se desvela toda. A consciência monástica é muito mais ampla do que aquilo que nós podemos conceber. Mas a consciência monástica aqui em Figueira chega, ela se abre, ela se apresenta até no nível deste atributo. Isto é, se nós aqui chegarmos a viver esta consciência em algum plano do nosso ser, claro que no plano monádico, se nós chegarmos aqui a viver esta consciência, então nós seremos encaminhados com esta ajuda suprema à consciência do regente, ao regente, e seremos conscientes da reunião destas 7 mônadas. Por isso é que o livro de Erques começou a falar nas 7 mônadas. E por isso que este assunto acompanha sempre o trabalho. Então esta autoconsciência, que no princípio foi o primeiro impulso, o primeiro enviado para este reino humano, foi tendo outros impulsos sucessivos até que chegou neste impulso atual, neste que nós teríamos que hoje, se possível, não deixar de reconhecer. Porque reconhecendo que nós estamos com o caminho aberto como mônadas, para reconhecer o regente e para viver como um núcleo sob a influência do regente, se nós temos esta possibilidade, então todos os outros caminhos abaixo deste, todos os caminhos que estão localizados em níveis inferiores a este, nós percorreríamos por serviço, percorreríamos para servir os seres, para servir os elementos, para servir as partículas que estiverem nos níveis inferiores a este que este atributo anuncia. Mas muitos de nós, claro que não passaram conscientemente por esta etapa de serem autoconscientizados por estes enviados, por estes impulsos, porque estávamos muito na infância como humanidade e não tínhamos consciência do que acontecia. Começamos a tomar consciência do que acontecia, começamos a tomar consciência de nós mesmos depois desses primeiros impulsos. Mas depois, enviados sucessivos, isto provavelmente muitas das nossas almas ainda se lembram destes impulsos, porque as almas registram estas coisas, as almas registram estes fatos internos. Então, muitas almas de hoje podem ter registradas na sua memória esses enviados de Sírios, se estas almas passaram, por exemplo, pela religião egípcia. Porque lá, naquela religião, esses enviados ou esses impulsos tinham a função de proteger, de manter, de proporcionar a coligação de expoentes daquela religião com certos núcleos internos, profundos deste sistema solar. E para a consciência das almas,
para a autoconsciência das almas, isto no Egito foi muito importante. E muitas almas então foram tocadas por esses impulsos e se lembram disto. Claro que isto nunca passou para a consciência humana, isto nunca passou para a memória humana. Porque quem sabia disso no Egito eram os altos sacerdotes e ninguém mais. Nem mesmo aqueles que eram beneficiados por isto sabiam disto. Não porque estas coisas não possam ser ditas, porque não se possa saber, por causa da presença da fraternidade do mal. E não também que a fraternidade do mal seja mais forte do que isto, mas para não se perder tempo com defesas, para não se perder tempo com lutas, para não se perder tempo preservando coisas que, se prosseguirem assim inconscientes, transcorrem melhor, transcorrem com menos conflito aqui neste planeta e, portanto, tanto melhor para o karma planetário. Então, esta sabedoria, esta profunda sabedoria, este profundo amor, esta compreensão cósmica sempre esteve por trás deste grande mensageiro do todo. E prosseguindo nesta linha de impulsionar a humanidade no seu caminho superior, no seu destino superior, depois do Egito, que foi a última religião que se possa chamar de religião, depois daí foram outras manifestações, mas que não se podem chamar de religião. Então, depois desta religião, terminou a função das religiões. Então não houve mais uma grande religião. Uma grande religião não é aquela que tem grandes conceitos. Uma grande religião é aquela cuja essência está coligada com um centro cósmico além do sistema solar. Isto é que é uma grande religião. E não uma religião aqui para o sistema, como foram tantas outras da época da decadência das religiões. E por que as religiões decaem? As religiões decaem porque, à medida que nós vamos sendo autoconscientes, elas não são mais necessárias. Porque as religiões são intermediárias entre nós e a consciência única. Se estes enviados, se esta sabedoria cósmica, porque o raio de amor de Sírius, o segundo raio de Sírius, não é contaminado, o do sistema solar é. Então aqui, este raio de amor, este segundo raio, esta única fonte pura que nós temos no sistema solar, portanto neste planeta, e portanto também na nossa consciência como humanidade. Esta oportunidade de nós recebemos, assim tão pequenos como somos, o raio do amor puro, isto nos dá a dimensão do que é Sírius. Isto nos dá a dimensão do que é isto, que pode no cosmos desafiar o conjunto das fraternidades do mal. Pode fazer isto, este Sol pode fazer isto, porque é Ele que reúne, Ele é que mantém unidos numa área do cosmos inconcebível para nós, as fraternidades da luz. Então aqui não é possível um confronto. É um dos poucos, chamemos de núcleo, é um dos poucos núcleos do cosmos aonde um confronto entre estas duas fraternidades se resolve de uma forma inconcebível para nós, mas não da forma como se resolve no resto do cosmos. No resto do cosmos, inferior como consciência a esta Sírius. Bem, então, nesta linha de progresso,
nesta série de enviados, nesta série de impulsos, chegou este impulso que desperta na humanidade não só a autoconsciência, mas desperta na humanidade a consciência de um núcleo superior. E quando nós estamos aptos a conscientizar em nós um núcleo superior, não que somos um indivíduo, mas que somos um indivíduo em nível superior, em nível de eu superior, ou em nível de mônada, então aqui nós já podemos, como humanidade, estar nestas escolas internas. E isto é um outro enviado de Sírius, e isto é um outro impulso de Sírius. Mas todos esses impulsos são muito conhecidos dos iniciados. E reconhecer hoje isto é perceber que nós já estamos a caminho do regente, que nós já estamos a caminho, já estamos com uma porta aberta para nos reconhecermos como as 7 mônadas e para nos fundirmos e para sermos atraídos por este regente. Então, o monastério em Figueira tem muitos lados, mas este lado do monastério, esta energia disponível, este caminho aberto que ele é para este reconhecimento, isto é algo que nós precisamos ir um pouco a fundo nos atributos. Isto é, nós teríamos que viver muito mais em profundidade isto que nos está sendo oferecido. Então, do ponto de vista do monastério, esse enviado de hoje nos traz esta consciência, nos traz esta possibilidade de reconhecermos, como consciência interna, este regente que somos, este regente que está num certo nível. Já do ponto de vista dos espelhos, que é um outro ponto de vista, não é o mesmo ponto de vista dos monastérios, já do ponto de vista dos espelhos, nós temos a possibilidade de, no caminho espelhos, podermos começar a perceber a síntese, começarmos a perceber raios sintetizados, e não só os 7, mas podemos começar a perceber os 12 já sintetizados, isto por obra destes mensageiros de hoje, isto por obra destes enviados de hoje. Então aqui em Figueira, nós temos 2 ramos da Fraternidade da Luz que aqui correm em paralelo. Nós temos este ramo que nos leva ao reconhecimento do regente monádico e temos este ramo que nos leva a perceber e a viver os raios em conjunto, os raios em sua síntese, mas não os 7 raios que são a manifestação de tudo isto que está manifestado aqui, mas até os 12, até a síntese dos 12. E do ponto de vista da vida em Figueira, que é outra coisa, é outro setor. Porque aqui existe o monastério, aqui existe o espelho e aqui existe a vida. São 3 coisas paralelas. São 3 fraternidades diferentes, com regências diferentes, com hierarquias diferentes, num certo nível, e com rumos bem distintos. E esta vida em Figueira, que é a terceira fraternidade, que se exprime aqui, que se expressa aqui,
que está presente aqui, isto é, o início do caminho do retorno para os nossos eus interiores. Então, estes enviados que proporcionaram à humanidade o reconhecimento desta individualidade, que proporcionaram à humanidade esta autoconsciência, neste momento não nos abandona, continua conosco, encaminhando, atraindo esta individualidade que ela despertou um dia para o seu caminho de retorno, para os planos imateriais. Então, isto tudo não é muito familiar, isto tudo não é muito conhecido, isto tudo não faz parte da nossa consciência externa, material, diária, porque isto tudo diz respeito à nossa mônada fazendo o caminho do retorno. Mas a vida diária, aqui em Figueira, reflete este caminho do retorno. Reflete isto, só não com a energia direta deste grande sol, mas reflete este caminho de retorno a partir daquilo que poderemos chamar da filtragem disto, tudo que foi descrito, pelos centros planetários, especialmente pelo centro planetário de Mirnajad. Então, a vida em Figueira, a coisa que se passa aqui nos níveis em que nós estamos vivos, nesses níveis, tudo está colaborando para que este universo, não só este planeta, mas este universo siga o caminho da sua desmaterialização. Ele também siga o caminho do retorno. Este relacionamento de Figueira com o universo não é exatamente por nosso intermédio, nem por nada do que se passa em Figueira. Mas está se falando nisso porque hierarquias que mantêm a vida de Figueira ordenada e sintetizada com os planos superiores, são hierarquias que participam desta desmaterialização do universo. Então aqui estamos falando de Figueira não só como o centro espiritual conhecido em todos os seus níveis, mas estamos falando de Figueira porque isto é indissolúvel com certos grupos hierárquicos, com certas fraternidades aqui nos níveis internos de Figueira representadas e presentes. Então isto é a alma de Figueira. Tudo isto é a alma de Figueira. E tudo isto está coligado com este grande sol. Repito, isto hierarquicamente não está em desacordo com a nossa relação com centros planetários. É que a relação dos centros planetários com tudo isso não é desvelada e não deve ser desvelada. Como tudo isto que se falou aqui, não tem nada de mais e se deu apenas uma chave, se deu apenas um vestígio do que é a alma de Figueira. Não a Figueira exposta, não a Figueira visível, não a Figueira materializada, manifestada, mas aquilo que é esta consciência, guardada lá nos núcleos mais internos desses centros planetários. Então existem hierarquias trabalhando, existem hierarquias ativas na alma de Figueira, como existem hierarquias ativas na personalidade de Figueira. E a personalidade de Figueira é algo que se pode colocar até nos livros o que é, porque em nível de personalidade as coisas são mais diretas, mais materiais. E as hierarquias então que cuidam do lado personalidade de Figueira são todas essas hierarquias da Operação Resgate, porque
isto como centro de resgate é o lado personalidade de Figueira. Mas quando isto se resolver, quando esta fase planetária se resolver, e quando a humanidade estiver já regenerada, quando a humanidade estiver toda resgatada, esta parte de resgate, este lado, centro de resgate, será absorvido, será transmutado e Figueira viverá como alma. Figueira viverá como este centro no planeta Terra, na superfície do planeta Terra, ou nos níveis sutis do planeta Terra, porque não se pode afirmar que Figueira fique na superfície muito mais do que um ciclo, mas Figueira não é isto que está na superfície. Isto é um conjunto de uma essência formada por hierarquias, formada por expoentes, por consciências da fraternidade da luz em seus diferentes setores. E isto tudo é possível que se realize não só neste planeta, com aquilo que diz respeito à humanidade deste planeta, mas isto também se realiza em outros planetas do sistema solar, com as humanidades daqueles outros planetas. Só que a ação de Sírius aqui, nesta humanidade, foi mais ou menos isto que foi pobremente descrito. Mas a ação de Sírius em outros planetas, na humanidade daqueles planetas, é uma outra ação. É uma ação correspondente ao grau daquelas humanidades e correspondente ao nível de consciência daquelas humanidades e ao destino e aos ciclos futuros daquelas humanidades. Então nós estamos lidando com um núcleo cósmico que lida com a humanidade em todos os planetas onde há humanidade neste sistema solar. E é por isso que nós podemos nos trasladar para diferentes escolas internas, as nossas mônadas podem se aperfeiçoar, podem crescer até em escolas internas de outros planetas. Nós podemos frequentar como mônadas, podemos estar com os nossos irmãos de outras humanidades em qualquer planeta que seja necessário por causa deste amor, por causa deste segundo raio puro enviado por esta suprema estrela. Estrela nos planos externos, não? Mas esta suprema consciência nos planos interiores. Claro que isto está em coligação com todos os centros planetários numa outra proporção. Isso está em coligação com o logos planetário, com a consciência planetária em si. Isso está em coligação com o Mistritlan. Isso está em coligação com todos os centros planetários. E através desses centros planetários, através desses núcleos que nós já conhecemos o suficiente para termos amor por eles e para termos amor pela vida, pela consciência, por esta vontade suprema. Então, através desses centros planetários, nós temos um certo desenvolvimento a cumprir, como membros da humanidade, até que reencontremos diretamente em um ciclo futuro, de novo, estes enviados de Sírius, que ainda não apareceram, que ainda não surgiram, mas que estão no eterno presente, na eternidade, preparados para chegar aqui. Então, nós estamos neste momento como grupo ligado a esta consciência ou a esta fraternidade de consciências, não se consideramos todas as fraternidades da luz e se consideramos todas as hierarquias,
se falamos em termos aqui de Figueira, nós estamos trabalhando, estamos vivendo, ou sendo vividos, ou sendo preparados para que os nossos seres internos não só controlem os nossos veículos, como se pode falar em nível de personalidade de Figueira, mas que os nossos seres internos controlem realmente o nosso destino, não o nosso destino sobre esta terra, o nosso destino cósmico. É para isto que Sirius está aqui. Sirius não está aqui para a nossa evolução sobre esta terra, embora tenha nos trabalhado sobre esta terra até agora. Mas pode já ficar muito claro para nós, para que nós colaboremos com estas forças superiores, com esses supremos núcleos superiores, pode ficar claro para nós que os nossos seres interiores ou as nossas mônadas já podem entrar no controle do nosso destino cósmico. Esta é a dimensão anímica de Figueira. Esta é a vida anímica aqui em Figueira. E assim como as nossas almas humanas, a alma de cada um de nós, está sendo, pelos centros planetários encarregados disso, estão sendo atraídas para os grupos internos, as nossas mônadas estão sendo atraídas para as escolas internas, assim também os nossos regentes estão sendo atraídos para uma formação que nós chamamos de formação de avatares. Então isto é o que estes enviados estão trazendo, e se pode falar em termos de tempo, isto é o que estes enviados trarão. E tudo isto existe na alma de Figueira, muito bem registrado. Isto existe muito bem impresso na alma de Figueira, de forma que a alma de Figueira não tenha mais a possibilidade de tomar outro caminho, que não seja o caminho cósmico. A alma de Figueira já está batizada por esta grande estrela, por este grande centro. Esta alma, a alma disto, já está marcada, já está batizada. E esta alma não vai mais se adaptar não só a caminhos terrestres, mas esta alma não vai mais se limitar a caminhos planetários. Porque assim como nós encarnamos e desencarnamos, estas almas que não são pessoas e não são indivíduos também encarnam e desencarnam. Então aqui existe uma alma encarnada. Figueira é como nós. Figueira é como José, como Maria, como Eduardo. Figueira é um nome, Figueira é que tem uma alma encarnada, que tem uma alma encarnada, que não é uma alma humana, que não é uma alma de pessoas. É uma alma que na sua evolução, no seu progresso, com a ajuda desses enviados, é uma alma que chegará a ser uma entidade. Não uma entidade na linha humana, não uma entidade na linha de humanidade, mas na linha das entidades cósmicas. E vamos ser ajudados para que não percamos a oportunidade de estarmos vivendo este monastério, de estarmos trabalhando nesta energia espelhos e de estarmos vivendo este ritmo que está aqui exposto. Vamos ver se com a ajuda de tantas potências, cujos reflexos se transformaram em palavras, nesses preceitos e nessas tarefas passadas a nós, vamos ver se não nos confundimos e se não nos deixamos distrair por tantas coisas que são próprias deste planeta, que são próprias da energia da superfície deste planeta
e com a qual não se poderia contar para formar uma entidade. E esta entidade em formação, que não se sabe que rumo vai tomar, Sírius sabe. Que não se sabe que rumos vai tomar, o que será esta entidade, ela, num certo sentido e de um certo ponto de vista, ela é formada pela mônada de nós todos. Ela é formada por nós todos como regentes. Então é como se nós estivéssemos, de um ponto de vista muito interno, numa escola de entidades, num caminho para ser entidade. E que isto é um caminho um pouco diferente de nós nos tornarmos entidade pela evolução do homem, de nos tornarmos entidade pela evolução das mônadas humanas, caminho que elas seguem normalmente. Bem, isto quando se entra, quando se chega a tocar uma certa região da consciência de Mirna Jade, isto fica muito íntimo nosso, num certo sentido, tudo isto. E agora, esta consciência de Mirna Jade, que está toda receptiva para receber, para instruir e para ajudar a crescer todas estas essências, que são as nossas mônadas, que são nós como regentes, essa área interna de Mirna Jade nos coliga com outros centros planetários e com outros centros cósmicos. Então, foi desvelado um pouco o que as nossas mônadas entendem por figueira. Foi desvelado um pouco o que os nossos corpos de luz fazem na energia desta consciência, no que estes corpos trabalham, por onde estes corpos transitam. E isto poderá nos ajudar a transformar mais a vida aqui. Isto nos ajudará mais a elevar um pouco mais a vida aqui, para que a vida aqui corresponda mais a esta vida da alma, deste núcleo, deste centro espiritual. Bem, aqueles que tiverem assim uma inclinação, ou que forem chamados ou atraídos para descobrir outros aspectos deste assunto, podem ir pelo glossário esotérico, buscando estas coisas, que aquele livro os levará, talvez aonde vocês tiverem que chegar. E aquele livro é um caminho para todos. Cada um de nós deve chegar a algum lugar nessas buscas e aquele livro leva quase todos. De forma que, se qualquer coisa aqui os atraiu especialmente, se vocês necessitarem completar qualquer coisa dentro da energia de vocês, dentro da forma de vocês compreenderem, porque isto foi apresentado assim para vocês, traduzido, né? Traduzido, adaptado pela forma de um ser compreender isso. Mas vocês devem ter a forma de vocês compreenderem tudo isto. Então isto não está escondido, não. Isso está tudo lá no glossário esotérico, só que precisa estar buscando, precisa estar procurando, precisa estar necessitando de sair desta evolução animal, anímica, que é oferecida ao homem de hoje, ao qual é oferecido outros aspectos da evolução também. E seria muito atual e muito importante que nós nos dedicássemos a este assunto internamente, interiormente e individualmente, nos aprofundando secretamente nisto. Isto será
um serviço que nós prestaremos à manifestação do núcleo Soin. Porque o núcleo Soin será uma coisa se a figueira continuar como está. E o núcleo Soin será outra coisa se a alma de figueira estiver mais na nossa consciência. Será outra coisa, outro núcleo, outra dimensão. Por isso é que estas coisas estão sendo trazidas com tempo suficiente para nós entrarmos nesta alma, para nós reconhecermos esta alma e não ficarmos só na personalidade já bastante ativa deste centro. Porque a vida de personalidade deste centro ainda está longe de ter cumprido a sua tarefa. Mas este segundo raio, este amor cósmico puro, já começa a mostrar este caminho da alma. Eu estou falando em termos de figueira, porque é o nosso tema de hoje, mas isto, analogamente, está acontecendo com grupos internos, com escolas internas, com humanidades de outros planetas desse sistema e com o próprio sistema. Então são enviados que estão desde o princípio, mas estão em uma outra volta da espiral evolutiva. E é bom que a gente os reconheça.